Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje estou aqui com Paula Feve. Olá, muito obrigada pelo convite, Mabê. Sim. Sempre um prazer estar aqui. Sim, eu adoro o seu trabalho, você Muito sabe obrigada. disso, a gente troca muito. E tô muito empolgada de você vir no episódio que a gente tá gravando em vídeo agora, né, gente? Então, se você quiser ver a nossa carinha, se quiser ver a gente reagindo por aqui, é só ir lá no canal Wonder Brasil. Ou você pode ouvir esse podcast também em qualquer agregador, seu favorito. Tem áudio, tem vídeo, tem pra todas as opções, não é mesmo? Muito bem. E lembrando que são 2 episódios semanais. Então, de segunda-feira é sempre em vídeo ou no seu agregador favorito. E às quartas-feiras é exclusivamente no aplicativo Amazon Music. É só áudio. Então, bora começar. Como sempre, a gente vai iniciar aí com o nosso Jornal Bizarro. E é o seguinte: homem devolve revista furtada de biblioteca 51 anos depois. Junto com o exemplar da Life com os Beatles na capa, ele enviou um cheque e um pedido de desculpas. Um usuário de uma biblioteca americana devolveu um exemplar de uma revista de 1968 que trazia os Beatles na capa que ele próprio tinha furtado 51 anos antes. O caso ocorreu na biblioteca pública do condado de Cuyahoga, sei lá como falar isso, Cuyahoga, em Ohio. A direção da biblioteca afirmou que recebeu essa semana a revista, um exemplar da Life, junto com um cheque que seria relativo à multa e um pedido de desculpas. O usuário, que se identificou apenas como Brian, disse que era um garoto quando furtou a revista e que depois se arrependeu do que fez. Robert Hua, que é o porta-voz da biblioteca, agradeceu a Brian por ter feito a coisa certa. Ele disse que o cheque era de $100, mas que era simbólico, porque a multa real de 51 anos de atraso no empréstimo, mas não foi nem empréstimo, gente, ele roubou. Não é que ele pegou a empresa, ele roubou. Então nem tinha ele no sistema, né? Se ele roubou, não apareceu que ele... O sistema nem existia, né? Não havia O sistema era um senhor chamado Rogério Sistema. Então, pelas regras da biblioteca, a multa do atraso seria de $1.800. Que daria aí, a gente já tá trazendo aqui pros reais, R$6.797. Eu achei até barato, né? Os Beatles ali no topo, na capa, né? Exato. Tudo bem, eles ainda estão no topo, mas gente... Um exemplar daquele número da revista hoje é vendido na internet por cerca de $50. A biblioteca afirmou que vai colocar a revista em exposição. E é isso, gente. Então, tem uma imagem que fala, tipo, uma carta escrita no e-mail, falou, eu roubei essa magazine quando eu era criança, desculpa. E eu fiz aí um cheque pra vocês. E ó, tá aqui, vai dar pra ver. Maravilhoso. Gente, mas eu tenho muitas perguntas. Eu tenho muitas perguntas. Mas o que deu, assim? Ele decidiu, um dia ele decidiu... Ele olhou a revista e ele ficou com remorso. Ou ele sempre teve remorso? Então, tipo assim, essa revista sempre lembrou ele de algo ruim que ele fez. ele Tipo, ela era uma lembrança constante na vida dele, será? Então, ele deixava na sala, olhando o tempo inteiro e pensando, não, isso aqui eu vou deixar pra me lembrar de alguma coisa. E aí um dia ele falou, não, chega, eu vou devolver, não aguento mais minha consciência. O que aconteceu, né? Eu não sei, tipo, eu não devolveria, eu acho. Ah, não, né? Já foi, gente. Tipo assim, cara, eu acho que tá tudo bem, né? Porque eu até tava pensando assim, será que ele de fato roubou? Ou ele esqueceu e um dia ele achou na casa dele e falou, nossa! Não, ele deixou bem claro agora, na carta. Ele fala que, ó, I stole this magazine. Quer dizer, ele roubou essa magazine. Ele roubou. E ele se sentiu mal, tanto que ele pede desculpas. Então, eu não sei. Eu não sei também, Mas a minha grande preocupação grande preocupação. Ele se sentiu mal todos esses anos, ele se sentia mal de vez em quando. Ele não lembrava, sabe? Tipo assim, eu queria muito saber. Ele perdia o sono. Ele perdia o sono. Tipo assim, qual que é a relação dele com essa revista? Era isso pra mim, era isso que eu queria que a reportagem fosse atrás. Então, era isso que eu queria saber também. O que levou este homem? Ou será que, por exemplo, ele era um ladrão de várias coisas... E aí, não só eles receberam essas cartas, mas vários lugares receberam cartas.
Desse mesmo cara, tipo assim, devolvendo 51 anos depois? ou foi uma única vez que ele roubou na vida, sabe? Então, isso que eu fiquei pensando, porque... E tipo, será que essa era a melhor revista pra você? Assim, com todo respeito. Mas será que, tipo assim, 51 anos atrás, você era uma criança, você ia roubar uma revista escrito Life, sabe? Tipo assim, quais eram as matérias dessa revista? Mas é que ele gostava muito, muito de Beatles, sei lá, talvez sabe? fosse isso. Sei lá, fã, assim, falou, não, preciso ter. Ele não conseguia ter os discos, e aí ele viu a revista, ele decidiu roubar, e aí ele voltou atrás, a moral veio. Eu só fiquei pensando assim, gente, será que daqui a 50 anos vai vir um ex meu voltando pra pedir desculpa por algo que Olha, eu não duvido, tá? Eu não duvido. E eu digo mais. Já bloqueia desde já, entendeu? Já bloqueia. Já bloqueia desde já. Bom, e são, infelizmente, com mais perguntas do que respostas. A gente vai ter que andar com essa história e já começar os casos. Mas, realmente, me trouxe mais questionamentos do que respondeu. Eu não tô satisfeita com essa matéria. Eu acho que ela não entregou nada. Ela entregou o que todo mundo sabe, que é o cara pedir desculpas, devolveu o dinheiro, um valor simbólico, e entregou a revista. Mas quais são os sentimentos desse homem? E da biblioteca. A biblioteca, ela tinha um espaço para essa revista. Eles sabiam que essa revista foi roubada. Eles tinham lá, tipo, um aviso no sistema. Tantas revistas foram roubadas no ano tal. Então, mas o sistema, que nem a gente tava falando, devia ser um carinha lá, uma moça que escrevia. Que escrevia no caderninho, e é isso. E aí, né? Mas eu acho que deve ter sido uma surpresa muito grande pra eles, né? De qualquer maneira. Sabendo ou não sabendo que a revista tinha sido roubada. Sei lá, gerações anteriores sabendo que uma revista foi roubada. E quantas revistas foram roubadas, Mabê? E a pessoa não voltou. E a pessoa não voltou. Fica também esse questionamento. Bom, mas vamos continuar, porque a gente, infelizmente, não tem essas respostas. Então, vamos para os nossos causos. Vamos. E o primeiro é: o mundo já não tinha mais esperanças. Não é o mesmo mundo deste homem aqui, que, né, devolveu o negócio 51 anos depois. Pode me chamar de Taylor. Nome fictício, e também vai que atrai o dinheiro da loirinha. Tenho 27 anos e adoro o caso bizarro, pois é quem me acompanha nas faxinas do apartamento e as muitas viagens que faço a trabalho. Estou tão feliz que algo atípico, por assim dizer, tenha acontecido comigo, pois agora tenho algo para dividir com vocês. É sobre ressignificar, não é mesmo? Sou gaúcho, resido na cidade de Canoas, na região metropolitana do Rio Grande do Sul. Trabalho no RH em uma indústria que possui unidades espalhadas por grande parte do nosso país. Com alguma frequência, preciso viajar a trabalho, seja dentro do estado do Rio Grande do Sul ou para outras localidades. Seja para realizar alinhamentos, treinamentos, ações de clima organizacional e, em alguns casos, demissões. O fato em questão aconteceu no mês de junho desse ano, ocasião em que precisei passar uma semana na cidade de São Paulo. Como de praxe, além da reserva de hotel em São Paulo para as ações de trabalho que ocorreriam durante a semana, realizei 2 a mais referente ao sábado e ao domingo, essas custeadas por mim. Pois toda vez que venho para São Paulo por motivos de trabalho, gosto de estender o final de semana para visitar a Paulista, a Liberdade e outras atrações que essa cidade caótica pode proporcionar. Como, por exemplo, um boy do meu passado, pausa dramática. Sim, um boy com quem eu ficava no Rio Grande do Sul, que retornou para sua cidade depois de um período ali em terras gaúchas. Acontece que quando as atividades de trabalho acabaram ao término da semana, eu tinha combinado com esse boy de jantarmos juntos. Ele escolheu um japonês em Moema, próximo ao Parque Ibirapuera. Assim, saí do meu primeiro hotel por volta das 11 da manhã, rumo à próxima hospedagem que eu ficaria ao longo do final de semana. Era uma distância expressiva, cerca de 10 quilômetros, pois me hospedaria na República e naquele momento me encontrava no Itaim. Gente, o Itaim não tem 10 quilômetros até a República. Não, é até relativamente perto, né? Que isso, não andava no Itaim, não. Aquelas não. Bom, depois de quase uma hora no Uber, vivenciando a experiência enriquecedora que São Paulo nos proporciona, por conta do seu adorável trânsito, enfim, cheguei ao meu destino. Cheguei no hotel que ficava na República minutos após o meio-dia, e o check-in começava somente a partir das 2. Porém, a moça da recepção me informou que meu quarto já estava pronto. Que sorte a minha. Pois naquele momento eu também achei. As próximas horas foram normais.
Resolvi algumas coisas no computador, subi pro último andar onde ficava a academia, me exercitei um pouco. Quando eu retornei pro meu quarto, estava suado e se aproximava das 4 da tarde. Precisava tomar banho para ir jantar com o boy, uma vez que havíamos combinado logo após as 6:30 da tarde. Gente, eu tô muito nervosa. Tipo, ele tá no centro, ele vai pra Zona Sul. É sexta-feira, 6:30 da tarde. Tipo assim, que merda de decisão. Tá pensando na logística. Eu tô irritada com essa logística, sabe? Tipo assim, pô, tem um monte de restaurante bom na República, mano. E lá no centro tem um monte de restaurante bom. Eu vou bater lá na puta que pariu. Eu já tava lá na Zona Sul. Mas eu acho que ele não conhece tão bem São Paulo, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo. Nossa, eu tô muito irritada, mas o boy sabe. O boy... o boy sabe, podia ter avisado. Não, gente, ninguém marca nada em São Paulo sexta-feira, 6:30 da tarde. Desculpa. Jantar sexta-feira, 6:30 da tarde em São Paulo. E você vai de metrô, então. E tá até cedo, né? Pra jantar. Tá meio cedo. Mas assim, cara, muito provavelmente não ia ser jantar nenhum, né? Eles iam comer uma coisinha muito rápida e já para as putarias. Mas era um rodízio. Quanto você quer apostar que era um rodízio? Ai, meu Deus. Devia ser um rodízio. Devia ser um rodízio. Bom, então, assim eu entrei no banho, liguei o chuveiro numa temperatura consideravelmente quente e comecei a me banhar. Conforme o banheiro era tomado pelo vapor do chuveiro, percebi que uma mensagem começava a se formar no espelho. Ah, não. Era impossível visualizá-la numa situação normal, mas somente com o vapor do chuveiro. Talvez tivesse sido escrita com batom, algo do tipo, comecei a me questionar. As letras eram muito bem feitas e traziam uma mensagem que de imediato não consegui ler completamente. Terminei de tirar o shampoo do meu cabelo sem tirar os olhos do espelho. Rapidamente desliguei o chuveiro e me aproximei do espelho para ler o que se tratava o recado. Com algum esforço pude decifrar. Estava escrito: o mundo já não tinha mais esperanças. Imediatamente liguei na recepção e comuniquei minha necessidade de troca de quarto. Claro! O japonês 6:30 sexta-feira tá tranquilo, mas o aviso no espelho não. Um rapaz que me atendeu do outro lado, no alto da sua empatia, me disse: infelizmente, só teremos quartos vagos a partir de amanhã. Hoje o hotel está lotado. Eu lhe disse que ele não estava entendendo a situação que eu estava passando, que tinha uma mensagem no espelho. Gente, o que o cara vai fazer? Não, o mundo não tem mais esperanças, não é o quarto. Exato, é o mundo. Né? Ele disse que alguém viria até o meu quarto em alguns instantes. Enquanto aguardava, ainda enrolado na toalha, fiz o que qualquer pessoa faria. Gravei stories pro meu Close Friends no Instagram. Seria uma pessoa com ideação suicida, ou um espírito lamurioso estava dividindo o quarto comigo? Tudo passava pela minha cabeça. Enfim, o rapaz do hotel chegou até o meu quarto e eu mostrei a mensagem no espelho pra ele. Ele se desculpou e disse: me desculpe, a camareira deveria ter limpado o espelho. Sério? O que daria motivos para que a camareira tivesse que limpar o espelho? Porque a mensagem não podia ser lida com o espelho seco, sem vapor ou umidade. Não tinha nada a ver com limpar ou não. Havia algo acontecido naquele quarto? E ele ainda completou, dizendo que só poderia fazer minha troca de quarto no dia seguinte, quando as pessoas começassem a efetuar seus check-outs. Eu disse que não dormiria ali naquela noite e que, se fosse necessário, procuraria outro lugar para me hospedar naquele dia. Me despedi dele e saí rumo ao jantar. No caminho no Uber, disse ao boy o que havia acontecido. E ele me tranquilizou enviando uma figurinha da menina do filme Exorcista. Nós conversamos muito e em algum momento ele me disse que no dia seguinte sairia cedo pro Guarujá, porque estava reformando seu apartamento lá. E que só voltaria no domingo pela manhã. A intenção que eu tinha de dormir no seu apartamento caiu por terra. Imediatamente procurei um outro hotel ali perto de onde eu estava na República para dormir naquela noite. E assim eu fiz, me despedi do boy e combinamos de nos vermos no domingo quando ele voltasse do Guarujá. Cara, você foi lá só pra almoçar e trocou o apartamento. Gente, então, tá jantar, vendo? Quer dizer. Tá vendo? Olha. Realmente foram só jantar. Não, triste. O boy poderia ter escolhido um lugar mais próximo de você. Faltou a empatia do boy. O novo hotel tinha uma diária barata e era um verdadeiro muquifo, mas eu só precisava de uma cama para dormir. Na manhã seguinte, acordei e fui pro hotel que estava e aguardei até que me trocassem de quarto. Aprendi que em filme de terror sobrevive quem vê o potencial sobrenatural e imediatamente corre pro lado oposto. Sim, mas olha, não sei, eu não gostei desse boy, eu não gostei. Você já tá sentindo alguma coisa, brava, né? Tipo assim, eles iam se encontrar e eles nem se pegaram depois.
Ele não teve muita empatia, né? Não teve mesmo. Ah, eu fiquei chateada com esse boy. Mas eu fiquei pensando, assim, dele não se preocupar de que o espelho não tinha sido limpo. Porque assim, gente, é melhor, né? Se tivesse sido. Não, mas ele tava limpo. Ele falou que, tipo, quando o espelho tava seco, que não tinha como dava pra ver. Mas dependendo do que você passar no espelho, vai limpar até o que fica quando tá seco, não? Será? Eu não sei também, eu fiquei em dúvida. Porque, sei lá, eu fiquei pensando, se o espelho já tava meio sujo, se fosse esse o caso, imagina o resto do quarto. Tipo, podia ter muito recado ali que ele não tava vendo, escrito com muita coisa que ele não tava enxergando. É um caso a se pensar, mas pelo que eu entendi, era só o caso de não tá conseguindo, tipo, de só quando tava no vapor. Mas assim, esquisito, né? A não ser que Parece tivesse quase sido... uma mensagem sobrenatural mesmo. Então, a não ser que tivesse sido escrito na hora. Mas pelo que eu entendi, o cara também viu. Tanto que o recepcionista, né, ele entrou lá, então quer dizer, ele viu a coisa escrita, né? Pelo vapor ali ficou, né? Então, olha... Aí eu também ia querer sair do quarto, a gente ia ficar apavorado. Anedonia espiritual. Gente, olha o título, né? Óbvio que foi uma criação do Thiago. E aí tem uma nota aqui do autor. Anedonia, condição que afeta o cérebro de algumas pessoas que faz com que não tenham prazer em ouvir música. A gente não consegue imaginar isso. Imagina o... Quer dizer, pra pessoa talvez não seja nada demais, mas... Eu pensar nisso é um Nossa, pavor. eu acho muito triste, porque acho que música é uma das coisas que mais me emociona. Pra mim também. Então é o dia inteiro ouvindo música, então... Sim, eu vivo de música. Mas enfim, né? Vamos lá. Vamos lá. Oiê, Mabê e Paula. Me chamo Daniele, mas podem me chamar de Dani. Tenho 24 anos e tenho 3 relatos envolvendo música, que aconteceram na minha infância e pré-adolescência. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, não lembro ao certo, eu ganhei um celular, que na época era aqueles celulares de levantar que tinha a função de MP3. E você tinha que baixar músicas na internet e passar para ele. Ainda bem que hoje existe app de música. Eu sempre ouvia músicas enquanto estava limpando a casa e ficava sozinha. Até que um dia... Estava eu em plena atividade faxinal e começou a tocar a música chamada Dançando, da cantora Pitty, onde o refrão diz: o mundo acaba hoje, eu estarei dançando. Nossa, lembra? O mundo acaba hoje, eu estarei dançando com você. Só que do nada a música travou na frase: o mundo acaba hoje. Adorei. E ficou repetindo essa frase infinitamente, enquanto o som da música e a voz dela ficaram meio distorcidas. Gente! Assustador, né? Assustador. Eu fiquei extremamente assustada e tentei tirar a música. Só que o celular estava travado. Então, a solução que eu tive foi remover a bateria do celular e ele desligou. Menos mal, né? Imagina se continuasse. Não, eu fico imaginando, assim, aquela música tocando, soando de jeito assustador. E assim, sem parar, né? O mesmo trecho. Mas já aconteceu com você também? Já tipo... aconteceu de dar pau em alguma coisa. É sempre uma frase assustadora. Esse dia passou, mas uns dias depois aconteceu a mesma coisa com uma outra música. Gente... Dessa vez, a música da banda Revo 84, chamada Minha Vida é Você. A letra diz: hoje vai ser mais uma vez, vou acordar sem você ao meu lado. E o bendito travou na frase hoje vai ser. E também ficou repetindo essa frase infinitamente com uma voz diabólica. Eu gosto que assim, tipo, de repente a voz já mudou, já não é mais a voz hoje vai ser... Eu estava com meu coração disparado e fiz o mesmo processo de desligar o celular. E quando eu liguei ele novamente, eu tentei apagar do celular essas 2 músicas. E adivinha só, o celular não me deixava apagá-las. Simplesmente ele travava quando eu tentava. Não acontecia o mesmo quando eu tentava apagar outras músicas. Eu, super assustada, mostrei para minha irmã mais velha. E ela, também assustada, pediu que eu enviasse as músicas para o celular dela via Bluetooth. Meu Deus. Não sei porquê, mas isso o espírito permitiu que eu fizesse. Ele
Ele abriu essa exceção. Ele falou, não. Tá bom. É, o Bluetooth. Beleza. Só que as músicas no celular dela estavam tocando normalmente. Seu celular tava possuído, né? Não era o dela. Então. Então eu passei a não ouvir mais as músicas do celular e a ouvir rádio. E quando essas músicas tocavam, eu trocava rapidamente de estação, porque elas haviam me gerado gatilho. Passou alguns anos e lá estava eu, na cozinha, cortando alho para fazer um arroz. Meu Deus. E vendo videoclipes no YouTube. Estava no videoclipe da Katy Perry, Hot and Cold, quando de repente surgiu a imagem da menina do Exorcista gritando na tela do computador. O susto foi tão grande que eu saí correndo pra rua com a faca e alho na mão mesmo. Imagina os vizinhos me vendo com uma faca na rua. Fiquei uns 40 minutos lá, esperando me acalmar do susto, e decidi entrar em casa. Cheguei até o computador pra olhar e ainda estava na música da Katy Perry. Vi o vídeo inteiro pra ver se tinha algo lá. E nada. Olhei também no meu histórico do YouTube e não havia nenhum vídeo de exorcista lá. Não sei explicar o que foram esses relatos, mas aparentemente esse espírito não gostava de me ver ouvindo música. Nunca mais me ocorreu algo desse tipo. Ainda bem. Abraços. Eu amo. Então a Daniele, não é que ela tem essa anedonia, né? Essa condição que a gente contou lá no início. O Thiago que quis brincar e colocou como se o espírito não tivesse esse prazer ouvindo música. Ele falou, bom, já que eu não tenho, então você também não vai ter. O espírito falou, você não vai vir não, você não vai nem assistir. Você não vai nem se divertir. Esse espírito gostava de uns eletrônicos, né? Assim. Ele pegava uma coisa pesada. Pois Gostei. Bom, o próximo caso é lava, lava, lava. Oi, Mabel e Paula, me chamo Maria Luísa e sou de Porangatu, situada no interior do norte goiano. Enfim, como de praxe de todo cadeiruder, sou fã do podcast e admiro o seu trabalho e amo acompanhar os casos bizarros e humoros. Agora, sem mais delongas, vou contar o meu caso bizarro, que na verdade não é tão meu assim. Isso aconteceu há mais ou menos uns 3 anos. Meu irmão mais novo, que tinha 10 anos na época, estava tomando banho de manhã para ir para a escola. Quando ele saiu correndo do banheiro, dizendo que tinha visto uma velha lavando roupas na pia. Segundo meu irmão, ele fechou os olhos para lavar o rosto. E quando os abriu, a velha continuava lá, concentrada na lavagem do... Ai, eu tenho medo disso todo dia quando eu tô lavando o rosto, de olhar e ter alguém atrás. Tem uma coisa assim, nossa. Ele tentou fechar os olhos e abrir várias vezes na esperança de que ela desaparecesse. Mas isso não aconteceu. Então, tomou coragem e saiu do banheiro, passando perto da velha, que ainda estava concentrado na esfregação. Meu irmão contou tudo pra gente e não conseguiu dar muitos detalhes sobre ela. A princípio, pensamos que poderia ser a nossa vizinha da frente, que era muito amiga nossa e tinha falecido há alguns bons anos. Mas ele alegou que não era ela. Ficamos com medo, obviamente, mas não demos tanta importância, pois não era a primeira vez que meu irmão passava por coisas estranhas. Uma vez ele foi beber água na cozinha e ao passar em frente ao meu quarto, que a porta fica de frente para a cozinha, ele olhou para dentro por costume e me viu deitada lá. Mas pasmem, eu estava na faculdade, não tinha ninguém no meu quarto. Meu irmão se assustou muito e nem chegou a tomar água, mas só contou isso pra gente semanas depois. Em outro caso, minha mãe foi verificar minha irmã de madrugada. É um costume que ela tem. Faz isso até comigo, que sou a mais velha. E ao entrar no quarto, vi uma pessoa sentada olhando para minha irmã. Meu Deus. Gente. Quando ela acendeu a luz, viu que era minha irmã olhando pra ela mesma. Ai. Nossa, gente. Isso me pega. Isso me pega. Isso me arrepia pra caralho. A aparição desapareceu segundos depois que a luz foi acesa. Minha mãe se apavorou, verificou a minha irmã e também escondeu o acontecimento por dias. Todo mundo escondendo aí na casa. Enfim, tudo isso pra contextualizar que na nossa casa aconteceram várias coisas peculiares, principalmente envolvendo a minha mãe ou o meu irmão. Minha irmã e eu também já vimos e sentimos coisas estranhas, mas não na mesma quantidade que eles. Meu pai nunca viveu nada, tranquilão. Acontece com corpo todo fechado, mundo, tranquilo, exato. O caso da velha passou batido. Até que um dia minha mãe começou a berrar pedindo socorro, pois ela estava vendo a velha novamente. Nós não conseguimos ver nada, mas minha mãe fez a mesma descrição que o meu irmão, mas com mais detalhes. A velha estava de vestido colorido, lenço no cabelo e lavando roupas na pia, mas mais uma vez concentrada.
Ela possuía estatura baixa e destoava da nossa vizinha, que era alta e muito magra. Ficamos com medo de verdade dessa vez, embora a velha não tenha feito nada além de lavar as roupas. Eu queria uma assombração dessa em casa. Por isso, nas semanas seguintes, minha mãe, minha irmã e eu só tomávamos banho juntas, pois acreditávamos que união fazia força. A velha nunca mais apareceu e até hoje não sabemos o motivo da sua aparição. Todas as casas da nossa rua foram aterradas com terra de cemitério, então atribuímos tudo de estranho a essa nossa recém-descoberta. Sei que parece coisa de filme, mas foram encontradas ossadas no quintal do nosso vizinho, de lado, enquanto ele fazia uma reforma. É isso. Beijos e até a próxima. Bom, gato, a gente tem aí uma real, né? A gente tem um problema, né? A gente tem um problema, porque assim... Essa terra aí, né, gente? Aí não tem muito o que fazer. Aí, amor, a gente vai fazer o quê? Pelo amor de Deus. Ir pro hotel do nosso amigo da primeira história. Exatamente. Gente, olha... Só sei que, não sei qual é a tática do seu pai, mas fala com ele pra entender como é que ele é o único que não vê nada disso. Exatamente. E segue o seu pai, né? Vamos entender por que meu pai não acontece nada com meu pai. Pois é. Então fica aí essa dica. Vai ver o que acontece, mas ele tá em outro mundo. Ele não tá nem vendo. Vê, né? Ah, são meus filhos que estão aí andando. Isso aí, nem percebeu. Tititi. Olá, Mabê e Paula, tudo bem? Meu nome é Débora, sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e tenho um caso bizarro para contar. No escritório em que trabalho, todos utilizamos a mesma conta de YouTube para ouvir músicas na televisão, tanto no endereço comercial quanto na sala provisória em que trabalhamos às vezes. Além das duas TVs, ninguém mais tem acesso a outros dispositivos. Certo dia estávamos, eu e os outros estagiários, conversando sobre novelas que marcaram a nossa infância, como a Chocolate com Pimenta e os seus personagens icônicos, Negócio da China, Cordel Encantado e outras obras. Só que não passou disso, foi só um assunto que logo passou e voltamos a trabalhar. Uns dias depois, uma de nossas chefes perguntou casualmente na mesa se alguém de nós estava com a conta logada no celular ou computador, o que prontamente respondemos que não. Ela então comentou que alguém estava assistindo Tititi freneticamente, pois o histórico estava cheio de episódios da novela. Achamos estranho, mas concluímos que alguém deveria ter assistido e estava com vergonha de assumir. Meses depois, alguns funcionários já nem faziam mais parte da equipe, inclusive, e o fenômeno continuava acontecendo. Episódios e mais episódios de Tititi. E a única pessoa que utiliza a conta agora sou eu, no escritório, em horário comercial. Então eu apelidei ele de fantasma do Tititi. Acho que enquanto a gente está em casa, ele vem passar um cafezinho, assistir sua novelinha no escritório, o que me parece uma aparição bem simpática. Enfim, era isso. Tenho mais alguns casos, outros mais sérios e outros bobinhos também. Então, em breve, nos encontraremos novamente. Sucesso e amo o podcast. Gente, eu amo. Do nada, o fantasma do Tititi. Do nada. E... eu acho que eu ia ficar apavorada com esse fantasma. Porque você não gosta de novela, Mabê, é isso? Não, porque imagina um fantasma que fica fofocando coisa de novela do nada. Eu não sei, eu ia ficar meio nervosa. Eu gosto de novela, mas eu não assisto, né, hoje em dia. Eu só assisti as antigas. Tipo essas, né? Sei, tipo Tititi, né? Então, eu nem sei se existe ainda isso, mas... que hoje acho que são os perfis, né? Acho que não tem muito... não sei, né? Na época a Cultura tinha uma revista que só falava fofoca de novela, né? Tipo, fulano essa semana vai dar um tiro em fulano. Era muito engraçado. Tipo, dava spoiler. Era tudo feito pra dar spoiler, gente. Então você sabia que ia acontecer uma coisa grande, assim, na novela naquela semana. Era as redes sociais que eles tinham, né? Presentes, assim, essa vibe meio... mas assim, eu achei maravilhosa. Uma conta fofoqueira. Então. Né? Eu gosto assim. E cara, eu fiquei imaginando assim, que nos anos 80 era muito diferente, né? Então,
Sim. Quer dizer, se bem que essas novelas, elas são mais recentes, né? Mas aqui, do jeito que falou, né? Mas mesmo assim, a Chocolate com Pimenta é antiga. É antiga. É bem antiga. Mas eu não sei, eu acho que eu sou tão mais antiga que eu acho ela super recentes. Assim. É que Chocolate com Pimenta já era uma época que eu já não assistia novela. Então, também não. Eu parei muito cedo, eu parei tipo... Parece que tá falando de droga. Eu parei muito cedo. Parei muito cedo. Eu parei, tipo, sei lá, eu não sei. Eu vi Peramor, não, Peramor eu não sei, mas Laços de Família eu vi, eu não sei os anos, assim. E eu sei que depois, aí teve uma que eu assisti, a da Carminha, que foi Avenida Brasil. Acho que era Avenida Brasil. Mas eu não assistia novela nessa época, só que assim, falavam tanto da vilã Carminha que no meio da novela eu comecei a assistir, gente. Entendi. Icônica. Ela era perfeita. Eu não assisti, mas assim, era uma época que a gente já sabia, né? Do que acontecia. Né? E tinha também o maior casal perfeito, que é a Camila Pitanga e o Wagner Moura. Sim. Gente, assim, era nessa mesma. Era nessa novela. Não sei se tô falando o nome certo, gente, mas pode ser que eu esteja confundindo duas novelas. Tudo pode acontecer, mas assim, o meu ponto é, essas duas eu assisti. Mas eu acho curioso porque, assim, agora a gente não gosta de spoiler, né? As pessoas não gostam de spoiler, a gente tenta evitar. Mas nos anos 80, 90, era uma grande loucura. Era um grande comércio o spoiler. Ele era um comércio, mas eu acho que também tinha uma coisa de uns teasers. Que a gente gosta, por exemplo, eu lembro de Game of Thrones, que assim que acabava o episódio, ele, tipo, trazia um teaser de alguma coisa do próximo episódio. A gente fala, nossa, o próximo episódio vai falar de fulano. O próximo episódio vai ter uma guerra, sabe? Então, eu acho que a cultura do teaser tá um pouco intrínseco na gente até hoje. Que a gente gosta de saber, tipo, sem saber exatamente o que vai acontecer, mas tipo, o que a gente pode esperar do próximo episódio? Mas total. Vai ser importante, né? Vai ser importante. Mas total, eles vendiam spoiler, assim, era comercializado o spoiler, né? Total. Bom, próximo caso é Irmã da Sensitiva. Salut, Mabê e Paula Savá. Paris. Vos escrevo direto de Paris, entre perrengues chiques e percevejos. Brincadeira, na verdade só conheci uma unidade de pessoa que teve problemas com isso. Pode fugir pra Paris tranquilo. Porque eu sempre falava pras pessoas, né? Se tiver algo na sua casa, foge pra Paris. Aí quando teve o negócio lá dos percevejos, eu falei, gente, não foge pra Paris não, que tá cheio de percevejo. Aí agora a gata tá aqui, né, defendendo sua Paris. Mas ó, só conheci uma unidade de pessoa que teve problemas com isso. Pode fugir pra Paris tranquilo. Mas espera as Olimpíadas passar, porque tá insuportável de tanta gente. Imagina, uma loucura. Sou de Brasília, mas morei muitos anos em Goiânia. Estou há 10 anos na França e o seu podcast é minha dose de brasilidade por aqui. Uma pessoa do mundo, né? Uma pessoa do mundo. Tenho 2 histórias curtas pra contar. Na época eu tinha por volta de 20 e poucos anos, morava em Goiânia, já tinha um filho. E a minha irmã caçula era só 2 anos mais velha do que ele. Então, ela tinha uma irmã que era praticamente a mesma idade do filho dela. Eram 2 bebês praticamente, isso. E minha mãe morava com os meus avós e minhas irmãs. Meu avô era uma pessoa, como dizer, um caso especial. Não foi um bom pai, não foi um bom marido, não foi um bom avô. Resumindo, não era uma boa pessoa. Mas, com os anos, ele foi mudando e, pelo menos pra minha irmã caçula, ele era um bom avô. Andava com ela pra todo lado, comprava besteiras pra comer, dava presentinho, coisas de um avô normal. Um dia ele começou a encher o saco da minha avó porque queria os documentos dela pra fazer uma coisa na papelada da casa deles. Como ele nunca foi de confiança, minha avó tinha medo dele vender a casa escondido e não queria assinar nada de jeito nenhum. Gente, que perigo, né? Que perigo. Mas no final acabou cedendo. Ele regularizou algumas dívidas que estavam em atraso, inclusive do cemitério que eles pagavam para garantir onde seriam enterrados, mudou seu jeito de tratar os netos e se tornou uma pessoa mais agradável e carinhosa. Fez um seguro de vida, porque cismou que iria morrer e que ele não queria deixar minha avó sem nada. Ele estava saudável, apesar da idade, era meio surdo e tinha uma visão péssima, mas não tinha nada que pudesse dar a entender a possibilidade de morrer em breve. Normal, tava velho. Um dia deixei meu filho com a minha mãe enquanto eu ia pra casa daquela geral na limpeza. E aí meu telefone tocou e alguém desconhecido me passou a notícia de que meu avô tinha sido atropelado, quase na esquina de onde eu morava. Gente. Apesar do choque,
Devo confessar que não me abalei muito, porque eu estava no grupo da família que nunca o perdoou pelo seu passado. Então, simplesmente peguei o telefone e liguei para minha mãe para avisar. Quase tive um infarto quando ela disse: "Meu Deus, a nega", que é como ela chamava minha irmã, que devia ter 3 anos na época. Ela largou o telefone e saiu correndo. Eu, desesperada, sem entender nada, corro para casa dela, algumas ruas abaixo, pois ela tinha largado meu filho sozinho, no desespero de ver o que aconteceu. Aí, porque ela tinha deixado o filhinho dela com a mãe pra poder limpar a casa. Aí a mãe falou da menininha dela, da filha dela, e foi embora. E aí ficou essa criança sozinha na casa. Peguei meu filho e descobri que meu avô tinha sido atropelado com a minha irmã no colo. Gente. Mas quando ele viu que não ia escapar, ele arremessou ela pro outro lado da rua. Disseram que parecia uma bolinha de papel voando. Ela se machucou muito, quebrou o narizinho, foi horrível. Mas escapou de algo muito mais grave caso tivesse ficado no colo dele. Ele, do jeito que caiu, ficou. A ambulância chegou e o levou para o hospital. E lá ele ficou por alguns dias em coma e então faleceu. Ele falava nas últimas semanas que ele sabia que ia morrer. Ele tentou se redimir e organizar as coisas para facilitar a vida da minha avó. Depois de ter feito a vida dela bem difícil, era o mínimo que ele poderia fazer. Isso faz muitos anos, né? Devo ter deixado escapar alguns detalhes, mas ela sempre me impressiona quando lembro. Ele sabia de verdade que morreria em breve. Se ele não estivesse com a minha irmã no colo, poderia achar que ele se deixou atropelar de propósito. Mas apesar de todos seus defeitos, ele não teria feito isso colocando ela em risco. Como ele sabia que ia morrer? Era só um sentimento? Era uma premonição? Não sei. Só sei que foi assim. Você sabe que tem uma história na minha família que minha mãe sempre conta, que meu avô, pai dela, né, tinha um pássaro preto que tava sempre com ele, né, assim. E aí um dia esse pássaro morreu. Assim que o pássaro morreu, ele falou: "Agora eu tenho pouco tempo de vida". E aí, dali a 2, 3 meses, ele começou a passar mal e morreu em pouquíssimo tempo também. Meu Deus. Olha que doido. Isso é muito louco. Pior que já teve histórias aqui que a gente leu de pessoas que sabiam que ia morrer e foi resolver as coisas, assim. O que eu acho louco é que, tipo assim, ele mudou do nada. É como se alguém tivesse chegado pra ele e falado: "Olha, você tem mais 2 meses de vida". E ele falou: "Cara, foi um merda, então vou resolver isso aqui, Vou fazer o mínimo, né? Sabe? Então, assim, que maluquice, né? Eu acho que, sei lá, de alguma maneira as pessoas sentem, sabe? Eu acho que tem algumas pessoas que sentem mesmo quando vai vir. Mas é que no caso dele não foi uma doença, né? Foi atropelamento. Então, mas eu acho que sente. É chocante, né? Bom, ela traz uma outra história aqui. Mas eu quis parar pra gente contar sobre essa, porque eu fiquei muito mexida, mesmo. muito impactante. E que fofo que ele protegeu, né? A netinha também, enfim. Ela se feriu, mas se feriu bem menos, né? Poderia até ter morrido e tal. Bom, a segunda história é da minha irmã, a do meio. Ela se descobriu meio Márcia sensitiva, o que me chocou muito, porque eu nunca botei fé nessas histórias de quem vê espírito e tudo mais. Mas eu confio na minha irmã 100%. Já estávamos morando aqui na França, e na época ainda não tínhamos nossa situação regularizada, então eu trabalhava ilegalmente na casa de uma brasileira rica que tinha um apartamento aqui. Como muitos dos ricos muito ricos, ela era uma velha escrota enviada do inferno. Gente, sério, eu tô imaginando essa mulher. Maldita, tão infeliz que não suportava a felicidade dos funcionários. Como ousam ser felizes se são pobres e eu rica não sou feliz? Nossa. Ela gostava de abusar da paciência e moral de todo mundo. Gente, com podre, é sempre o mesmo tipo. Ai, que raiva. Minha irmã sempre foi uma pessoa cheia de luz e amor, gentileza em forma de gente. E a velha se aproveitava disso porque a minha maninha não sabia dizer não. Então um dia, minha maninha estava trabalhando arrumando a casa sozinha. Toda a família tinha saído, inclusive os outros funcionários. E quando ela passou no quarto da velha perturbada, ela viu uma pessoa parada com roupas claras e cabeça baixa em frente ao guarda-roupa. Uma pessoa que ela nunca viu, e era impossível ter entrado lá sem ser vista. Do nada, ela não estava mais lá. Visões desse tipo continuaram acontecendo nesse apartamento. Depois ela começou a ver coisas fora também, mas muito tempo depois. Era a porta que batia sem ter corrente de ar e ninguém em casa. Tudo estragava fácil ou quebrava. Tinha barulhos impossíveis e também tinham esses espíritos que apareciam ali pra minha irmã de vez em quando. Pra mim, o pior foi na noite de Natal. Sim, ela nos fazia trabalhar mesmo feriado e só podia dormir depois que eles ceiassem e a casa estivesse completamente arrumada, tipo 2 ou 3 da manhã. Eu fico chocada. Cara, que filhos da puta. Chocada.
Nossa, que ódio. Eu já quero... Vou falar, senão meus advogados vão, né? Tá. Estava na cozinha com a minha irmã, esperando os ricos esfomeados comerem. Minha irmã, de repente, ficou pálida quando olhou a porta da cozinha. Perguntei o que tinha acontecido e ela disse que tinha visto um vulto com forma quase humana na porta, mas que não entrava na casa. A porta da cozinha estava aberta, dando para a saída dos funcionários. Eu olhei e não vi nada, não senti nada, mas ela estava aterrorizada. Dizem as más línguas que a pessoa que trabalhou antes da gente, nesse apartamento, para a mesma família, era um cara que levava a esposa para lá quando a família não estava na França e agia como se o apartamento fosse deles, e que a esposa morreu nesse apartamento. Aparentemente foi morte súbita, mas muitos acham que ele deixou ela morrer e não a socorreu. O fato é que ela morreu lá dentro e não sei se isso influenciou na energia negativa da casa, das assombrações que a minha irmã via, ou se isso só fez ativar a mediunidade da minha maninha. Fato é que eu nunca fiquei sozinha lá, pois morria de medo. Hoje em dia, felizmente, não trabalhamos mais lá, estamos com os documentos legalizados e temos trabalhos dignos e corretos. Minha irmã abraçou o lado sensitivo dela e tenta desenvolver isso. É assustador pra mim, mas cada doido com suas doideiras. Vou lá, minhas histórias tenho pra contar hoje. Beijos. Ó, tá escrevendo aqui muito francês, gata. Eu não consigo, tá? Mas ela tá mandando um beijo. Não se esqueça de fugir pra Paris, eu super recomendo. Ai, eu amei vocês, sua irmã. Ela é demais. Feliz que vocês conseguiram se regularizar, que saíram dessa casa. Já. Espero que essa família esteja apodrecida, entendeu? Ai, que coisa horrível, né? O bom é que a família ficou com essa casa bosta aí, cheia de espírito. Espero que eles fiquem lá perturbando essa família fedorenta todo dia. Mas nossa, que ódio, cara. Que ódio desse tipo de coisa. Enfim. É tanto ódio que até o caso, né? Os fantasmas aqui, algo sobrenatural. Fica de meio lado, que fica de né? lado, porque eu também fico revoltada com esse tipo de coisa, Mabê. Bafomé Tranquilão. Eu adoro os nomes, gente. São maravilhosos. Oiê, Mabê e Paula. Vim contar um caso um tanto quanto perturbador. Meu nome é Milena e sou de Curitiba, Paraná. Na época do ocorrido, eu morava em Xaxim, região de classe média alta de Curitiba. Os moradores de casa eram eu, 16 anos na época, minha mãe, Dona Ju, meu irmão mais velho, 18 anos, meu padrasto Astolfo, nome fictício. O Astolfo era integrante de um clube. No entanto, lá dentro aconteciam muitas coisas ruins. Umas espécies de rituais, enfim, eles mexiam bastante com coisas erradas. Com isso, também rolava muita droga e bebedeira. Ele costumava chegar tarde em casa porque ficava bebendo na sede. Às vezes, ele ficava bastante cansado e voltava mais cedo para casa. Porém, as coisas foram piorando, cada vez mais bebedeira e uso de drogas. E algumas coisas começaram a acontecer dentro da casa. Nossa casa era bem grande e tinha um corredor enorme que dava acesso aos quartos. Eu morria de medo desse corredor, pois para ajudar ele não tinha iluminação. Então de noite era apagar a luz da cozinha e sair correndo mais rápido que o relâmpago Marquinhos para o quarto. O meu, para piorar ainda mais, era o último que ficava de frente para o corredor. À direita ficava o da minha mãe, mais para frente o do meu irmão e o de hóspedes. Eu tinha um beliche no meu quarto, mas obviamente só ocupava a cama de baixo e deixava meu violão e as bagunças da vida no de cima. Neste dia, eu tinha limpado todo o quarto e tinha tirado a bagunça da cama de cima. Na hora de dormir, senti que a cama de cima baixou, como se alguém tivesse deitado e o beliche sacudiu. Meu coração disparou e fiquei com muito medo. Achei que eram os gatos, mas eles não costumavam dormir comigo e também não tinha peso suficiente para baixar o colchão. Tentei me acalmar. Virei para o lado e tentei dormir. Não tinha coragem nenhuma de ir ver o que era, e não me julguem, pois agora vocês vão saber o porquê. Como o Astolfo usava muita droga, ele falava que sempre via bichinhos andando pela casa. Via vultos e até demônios. Uma noite, ele estava muito cansado do serviço e decidiu não ir para a sede, indo direto para casa. Ele tinha o costume de pegar algo para comer e ir assistir TV na sala.
momentos de descanso para a cabeça. Porém, ele dormiu no sofá e de madrugada acordou, desligou tudo e foi para o quarto. Mas lembra do corredor? Então, era ali o problema. Quando ele se virou para entrar no corredor, viu no final dele um bode, tipo um Bafomé. Ele estava de pé, com os olhos bem vermelhos e chifres enormes. Estava parado entre o quarto da minha mãe e o meu quarto. O Astolfo foi se aproximando da criatura aos poucos, e a criatura se virou e entrou no quarto da minha mãe. Quando ele entrou no quarto, não havia nada além da minha querida mamãe dormindo. O susto foi tanto que logo pela manhã ele foi direto tomar uma pinga, porque sóbrio ele via muita coisa ruim. E bêbado, ele tinha amigos e a consciência já não pertencia mais. E era assim que ele gostaria de ver as coisas, sem medo do que há no escuro. Mas hoje é ex-padrasto. Um beijo da Mi. Adoro o seu programa, Mabs. Nossa, eu fiquei com medo de tudo. Fiquei com medo dos espíritos, do padrasto, né? Porque você é um cara que, pelo menos ao meu ver aqui, parece que não era violento nem nada com eles. Mas é foda, né? Quando tem uma pessoa que tá constantemente alcoolizada, vendo coisas, quer dizer, não tava no estado bom e se sente uma insegurança, né? E vai saber com o que ele mexia, né? O que era esse clube. Exato. O que é essa galera aí que ele tava conversando. Mas pra mim, eu fiquei muito mais assustada com ele do que com os espíritos. A gente acaba tendo medo do real, né? Do real, exato. Do daquela pessoa ali. Que tá ali. Mas que bom que é ex-padrasto, que já não tá mais na vida. E aparentemente tá tudo certo. E esses foram os casos de hoje. Foi de tudo, né? Eu Teve adoro. uns mais tranquilos, uns mais assustadores. Teve de tudo, gente. De tudo. Eu gostei. E a novela? Eu vou ficar pensando na novela agora. Eu acho que eu vou ter que assistir umas novelas. A gente tem que assistir novela. E antes da gente entrar nos dicas bizarras, pra gente dar uma dica aqui de filme, série, livro, novela, o que for. Conta pra gente como que faz pra te encontrar. Faz teu jabá aí. Bom, gente, eu sou a Paula Feb, né? Então vocês me encontram no Instagram, @Paula_Feb, com 2 Bs. E eu também apresento o Divã de Singularidades. Então, vocês podem colocar Divã de Singularidades no YouTube, Spotify, que vocês vão encontrar. E vocês encontram meus livros, porque eu também sou escritora, nas grandes livrarias por aí. Então, o mais recente é o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, que saiu pela Dark Side em 2021, mas já tem livro novo vindo aí. Perfeito. Arrasou, então é isso. Agora a gente vai para as nossas dicas bizarras. Vou aproveitar a gente para recomendar algo que ele é uma série, também um livro, que eu maratonei nesse final de semana. Manual de Assassinato para Boas Garotas. Então, eu demorei pra ler esse livro, porque eu tava... não sei, eu tava com birrinha, eu tava assim, tá rolando muito hype. Aí fui chatinha, falei, não sei. Às vezes quando o livro tá muito no hype, eu fico, sabe, não sei. Mas eu acabei assistindo a série antes de ler o livro. Aí terminei a série, assisti a série em 2 dias, assim, ela é bem rapidinha. E basicamente é muito legal, na verdade, viu? Eu li o livro, gostei mais ainda do livro, mas acho que a série é super bonitinha. Tem algumas diferenças, assim, boas entre a série e o livro, mas acho que é interessante mesmo assim. E acontece que é o seguinte, você tem essa personagem principal que ela quer investigar, vai fazer tipo um trabalho de conclusão, assim, de curso. E esse trabalho de conclusão de curso dela é algo que, tipo, a faculdade vai querer ver, sabe? É meio que um projeto legal pra ela mostrar pra universidade. Ela tá no ensino médio, mas que pode abrir portas pra ela em faculdades boas. E aí, ela decidiu que ela quer investigar um crime que aconteceu na cidade dela. Porque uma menina desapareceu, o corpo dela nunca foi encontrado, assim, não dava pra saber se ela tava viva ou não. E o namorado dela, aparentemente, tirou a própria vida e assumiu o crime. Só que ele assumiu o crime via texto, assim. Então, tipo assim, ninguém viu ele falando, eu assumo o crime e tal.
Então fica uma coisa… E ela achava que… Ela tinha um feeling de que ele talvez não fosse o culpado. E talvez, sabe, alguma coisa tivesse estranha nessa história. Então, é um caso que aconteceu há uns 5 anos e tal. Ela começa a investigar. E aí ela vai encontrando várias questões, várias histórias dentro da cidade. E ela é uma menina nova, né? Ela é uma menina tem, sei lá, seus 16, 17 anos. E tá ali investigando. E eu acho que é interessante, apesar dela ela ficou obcecada e tem essa pegada quase meio de uma agente do FBI que tá investigando tudo. Mas eu acho que é interessante e até meio lúdico também, porque obviamente ela não conseguiria fazer tanta coisa que ela consegue fazer na série e no próprio livro. Que ela é meio assim, sabe? Invade casa, não sei o que, aquela coisa toda que você… Calma lá, galera, não é bem assim tão fácil. Mas ok, se você deixar isso pra trás, é uma série divertida, é uma série forte. Acho que trabalha bastante várias questões de bullying, de drogas, de desaparecimento, sabe? De várias questões que são interessantes. E o que eu acho que é legal também é que mostra o amadorismo dela. Porque no fim do dia, ela é uma menina investigando um caso. Ela não tem as ferramentas, ela não entende das coisas. Então… Tipo, ela chega pra uma pessoa que claramente tá abalada e fala assim… como é que foi aquele dia? Sabe? Tipo assim, ela não tem um tato. E aí a pessoa já não quer mais falar com ela. Ao mesmo tempo, ela descobre uma coisa. Ela chega assim… Paula, foi você, né? Porque você fez tal coisa pra ela. Então ela já chega acusando. Ela não entende que, tipo… ela não tem nenhum tipo de preocupação… Etiqueta social também, né? Ela não tem uma preocupação em, tipo… Tá… Mas se aconteceu isso com a Paula, não necessariamente a Paula matou por causa disso, entendeu? Meu ponto, assim, ela é amadora. Normal, entendeu? Ela é amadora, ela tem 16 anos. Ela não vai resolver um assassinato. Então eu gosto que mostra essa parte, assim, bem forte. Mas no final, de fato, ela consegue resolver a história. Então vale a pena assistir, tem na Netflix. E tem também o livro. Se não me engano, tem até o livro 2. Acho que são mais livros, aí eu não fui atrás pra entender o que são os outros livros. Mas essa série aí tem tudinho nesse livro, conta essa história. E é interessante, eu gostei. Entendi. Gostei bastante. Eu vou assistir. Eu quero indicar um filme que chama Perfeitos Desconhecidos, que tem na Netflix. Que eu acho muito interessante, porque assim, é num jantar de amigos. Eu já vi. Cada um deles tem um celular, né? Então eles decidem deixar ali na mesa. E aí, bom, quando chega uma mensagem ou alguém liga, eles precisam atender no viva voz ou ler a mensagem para todo mundo. E a grande questão é que alguns deles ali são casais, né? Então, assim, eu falei isso pra um amigo meu e ele falou, nossa, isso sim é filme de terror, né? Porque, na verdade, quando a gente passa um recado pra alguém, né, sobre alguma coisa assim, você pega a coisa no meio do caminho. Sim. Não necessariamente é algo que alguém tá sacaneando alguém, mas parece, né? Pode parecer, exato. Então, assim, eu acho muito interessante essa dinâmica, a dinâmica ali dos casais e como muda a interação entre eles quando os segredos ficam expostos. Sim. Então, acho incrível, assim. E eu queria indicar, gente, eu vou ser muito nerd agora, mas eu queria indicar um livro do Tolstói, que é A Morte de Ivan Ilitch. Porque eu reli recentemente. E eu acho que ele faz Ele fala da morte de um jeito muito interessante, assim. Porque parte da morte dele, claro. E aí depois conta a história de quem era esse homem, como ele se sentia. Mas eu acho assim, é tão atual. Sim. É muito atual o jeito que isso é. O jeito que a história é contada, o jeito que falam sobre ele, sabe, assim. E aí você vai conhecendo esse homem, em alguns momentos você adora ele, em outros momentos você odeia ele, assim. E você se vê naquilo, né? Então, apesar de ser um clássico, eu quero deixar aqui porque eu reli recentemente e eu acho muito maravilhoso. Muito atual. É. Perfeito. Então é isso, gente. Esse episódio foi tudo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Até o próximo, gente. Tchau. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo.
Produtora, Bruna Vilela.